Vamos lá, olá, voltamos ao vivo, agora não mais pelo diálogo, mas com o meu pessoal. Vamos continuar a live que está. Vamos lá, Carol. Eu acho que minha câmera... João, pedir aqui a ajuda dos universitários, meu filho. Professor, realmente tá... Só um instantinho, deixa eu só ir olhar aqui, porque não tá aparecendo a câmera. Carol, enquanto isso, eu vou só explicando para quem está entrando, certo? Que estávamos, né, Ramon, em uma outra live, né? Que era pelo Diálogo Ambiental Constitucional, que foi um projeto encampado pela professora Blaine, que em virtude de não estar acontecendo, né, esse encontro, lá, Karine, de não estar acontecendo esse encontro presencial, né, o Diálogo, ele está promovendo uma série de lives para debates sobre questões jurídicas, sociais, que a rigor estariam sendo discutidas nos nossos eventos. Então, a live de hoje, ela foi 1 hora e aí expirou, por isso que eu entrei aqui pelo meu, para a gente dar continuidade com a Caroline. A Caroline está tendo um problema técnico. A Caroline é professora da rede municipal, da rede estadual De ensino. Isso. Exato, em escola modelo, em escola de tempo integral, né, gestora, elogiadíssima, pedagoga e advogada, né? Então, assim, é uma pessoa que eu pude acompanhar na graduação do curso de Direito, uma dedicação exemplar, uma capacidade ímpar. Não foi à toa que, considerando que a pesquisa, né, dela foi exatamente na área de homeschooling, esse momento está muito propício para a gente discutir, né? Com todas as dificuldades que pais, professores e alunos têm enfrentado, né? Gestores como a Carolina Nepomuceno, né? Que tem enfrentado nesse momento de transpor obstáculos, de ser criativo, solidário, né? De darmos as mãos. E realmente essa questão da empatia, né? Você, pai, né? Ao invés de estar tocando terror, fazendo confusão, auxilia seu filho, tenta transpor obstáculos. Porque, na verdade, o comportamento do pai é muito retrato do filho, é muito retrato do comportamento do pai. Né? Se o pai está ali de saco cheio, essa educação à distância não presta, mas é o que nós temos para hoje. Né? A gente não tem condições de parar o ensino, né? Tanto superior, que continua, né, aí, como o ensino fundamental e médio, principalmente, né? O infantil é considerado, né, já que o principal aspecto da educação infantil é a socialização. Então, se ela não existe, ela fica realmente um pouco sem sentido. Eu entendo os pais da educação infantil, mas do ensino fundamental e médio tem sim condições, né, de uma forma pedir computador emprestado para o vizinho, para o pai, para o tio. Nós entramos de férias e os meus sobrinhos começaram as aulas, né? O computador dele não é tão bom, não está rodando legal. O tio vai lá, leva o computador, ajeita o teclado. Então, assim, nessa força-tarefa, eu acho que é isso que tem que haver, né? Essa solidariedade da gestão dando suporte para os professores, os pais dando suporte aos filhos e tornando legítimo, né, esse momento de ensino remoto, com misto de EAD, porque tem umas aulas já preparadas que está rodando aí, que não é ao vivo, né, não é especial para aquela turma, não é daquele professor do aluno, é bem característico do ensino em EAD, que está acontecendo, e aí esses múltiplos sistemas, eles têm que ser legitimados, encampados de forma solidária, né, pelos pais, pelos alunos e pelos professores. E aí, fazendo um paralelo com o que foi falado anteriormente do homeschooling, a gente vê com todo o suporte, né, tecnológico, profissional, técnico, com toda a empatia, é muito difícil, está sendo muito difícil. E não sou eu que estou dando a matéria para os meus filhos. Né? Eu estou só dando suporte, dar o suporte já é difícil, e eu estou dentro de casa, então para mim não era para ser tão difícil.
né? Então, assim, mesmo assim, né, a gente tem enfrentado obstáculos. Então, assim, o homeschooling, diante de uma amostra, né, do que nós estamos passando hoje de isolamento, de tanta falta que a gente sente de socializar, né, de ver, de pegar, de abraçar, nós brasileiros, nós somos, né, cearenses, então, nós somos muito afetuosos, muito calorosos, né? A gente gosta de estar com o outro. Professora, eu não estou conseguindo colocar a imagem, mas a gente a gente pode discutir um pouquinho, né? Sim, você está falando, Carol, por favor. Você tá falando aí do ensino remoto na educação básica. E assim, é uma preocupação muito grande desse ensino remoto e do homeschooling, propriamente dito, né? Porque os defensores do homeschooling, eles estão aplaudindo e ganhando força, porque eles estão dizendo que as famílias, os pais, eles estão praticando homeschooling nesse momento. E é preciso deixar claro que a gente não está fazendo homeschooling, né? O que nós estamos fazendo, observando a sua fala, e realmente é isso que você está dizendo, nós estamos fazendo um ensino remoto. Que o ensino remoto, ele é um subconjunto, digamos assim, da educação à distância. Nós nem estamos fazendo homeschooling, longe de fazer o homeschooling, porque o homeschooling é aquele onde a família, ela assume a total responsabilidade pela educação dos filhos, que não é o caso aqui. Eu acho que nenhuma família, nessa condição dessa pandemia, desse isolamento social, está assumindo de forma isolada a educação dos seus filhos. Você acabou de relatar a sua experiência, né, com seus 2 filhos. A escola encaminha atividades de modo que você consiga acompanhar, que você consiga dar o suporte, mas sozinha você não está conseguindo, né? Então é isso que o ensino remoto ele está propondo. E aí os defensores do homeschooling, eles querem incutir, né? Tem uma deputada que está insistindo, né, no projeto de lei para que seja regulamentado. Para que seja regulamentado esse modo de ensinar como uma modalidade de ensino. E, assim, é muito preocupante, né? Assim, a gente tem alguns aspectos, que são aspectos que, inclusive, muitos deles você já levantou, que a gente pode discutir novamente, a questão da condição da família, né? Como você colocou, você já tem doutorado, seu esposo tem uma formação acadêmica boa, vocês têm todo um aparato tecnológico na casa de vocês, mas assim, os filhos vão crescendo. Vai chegar um momento que, se você praticar de fato o homeschooling, como é que você vai dar conta do conteúdo da física, da química, da biologia, do ensino médio? Então, esses conteúdos programáticos, por mais bem preparados que os pais sejam, mas chega um momento que a gente não consegue acompanhar. E como a professora Blank também falou, família que tem um filho, agora família que tem 3, que tem 4 filhos, que tem 5, que é a grande maioria que tem 5 filhos, né? Então, assim, nós temos que olhar também para essas famílias. Outro aspecto que me chama muita atenção e que me causa muita preocupação é o aspecto emocional e o vínculo afetivo das famílias. Hoje em dia, o conceito de família, né, nós temos mais de 11 tipos de arranjos familiares aí definidos pelo Código Civil, e assim, como são essas famílias, né? Como é o vínculo afetivo dessas famílias? Eu, como trabalho na rede pública de ensino, a gente observa que muitas vezes o aluno ele mora com a avó, ele mora com um conhecido, mora com um parente qualquer, às vezes não tem aquela estrutura familiar adequada, né? E aí, assim, a ausência dessa estrutura familiar adequada, no aspecto emocional e no aspecto dos vínculos afetivos, elas fazem com que haja uma alta incidência de violência doméstica, relações abusivas de pais para com os filhos, do pai com a mulher, né? E assim, outro dado interessante, né, e preocupante também é a questão dos casos de abuso sexual, que, assim, se a gente fizer uma pesquisa mais a fundo, a gente vai perceber que a maioria dos casos de abuso sexual acontece dentro dos contextos familiares.
E você expôs... Sim, aquela pesquisa, que inclusive você trouxe no seu trabalho, retrata essa realidade, né? 70%, 69,3%, é um dado do próprio Ministério da Educação, né? Do governo federal. É um dado preocupante, né? E como você falou anteriormente, professora, é na escola onde os problemas, digamos assim, né, esse tipo de problema, a escola é quem é a fonte de descoberta desses problemas. Sim. Quando a Constituição ela diz que é dever solidário do Estado, da família e da sociedade, eu entendo, né, que essas instituições, que são instituições basilares da sociedade, a família e o Estado, elas estão ali se protegendo, se cuidando e se vigiando. Ao mesmo tempo que o Estado cuida da escola, a escola cuida do Estado, um fiscaliza e vigia as ações do outro, né? Então, eu me preocupo muito com essa questão da violência sexual, do alto índice de violência sexual e de violência doméstica, né? E aí, doméstica, violência psicológica, né? Sim. E assim, a gente pensa como é que vai ficar a saúde emocional dos filhos, né? Sendo educados em casa, privados do direito de frequentar uma escola. E como você também já falou muito bem, a titularidade do direito não é do pai. O direito à educação, ele é um direito da criança e do adolescente. Né? O pai, ele tem o dever de cuidar, de monitorar, mas ele privar a criança e o adolescente de frequentar o espaço escolar, aí é algo, né, muito sério e muito grave também. E quando a gente coloca a questão da socialização, professora, a escola é um espaço essencialmente de socialização. A gente percebe, a gente que trabalha na educação básica, a gente percebe, às vezes os alunos, eles talvez nem gostam tanto da escola, né? Porque estudar algumas matérias, alguns conteúdos é chato, mas estar na escola é prazeroso. Se relacionar com os colegas, com os professores. E aí, essa relação, essa troca, né? Assim, para mim, enquanto professora, enquanto mãe, enquanto cidadã, então essa troca é que faz, que promove a dignidade. Promove a dignidade Sim. E, de fato, prepara esse jovem, essa criança para o exercício da cidadania. Exatamente. A gente discutiu muito isso, né, Carol? Sim. Da construção, porque eu chamo de construção, porque foi algo pensado ponto a ponto, né? Que aspectos a gente queria levantar desse homeschooling e aí a gente fez essa divisão, né, do jurídico e do social e do psicológico e realmente a gente enfrentou bem essa temática e a nossa conclusão não poderia ser outra, né? Não há como formar integralmente a criança e adolescente sem essa socialização na escola. Você mais do que nunca, eu como professora da educação superior, como mãe, né, de alunos do ensino fundamental, e você como professora do ensino médio, gestora de uma escola e mãe também, sabe da importância da formação, de enfrentar os problemas, de crescer com eles. Né? Não há como você desenvolver, né, o que se espera hoje, como a gente já falou, do profissional do século XXI. Sobrepor, né, transpor os obstáculos, né, gerir conflitos, se você desde o início da sua infância, né, e da adolescência, você não tiver essa socialização e estiver ali discutindo, até inclusive, como você disse, passando por situações que não me agradam tanto, mas a vida não é só flores. Então, a gente tem que saber viver na adversidade, tem que saber, né, tirar proveito de qualquer situação, mesmo que ela seja difícil. Eu acho que hoje a gente, mais do que nunca, está vendo, por meio dos nossos alunos e dos nossos filhos, a saudade, né, até do que se não gostava muito. Sim, né? Com certeza. Que é do estudo, da prova, dessa vivência com a pressão. Então, ai, que tédio, né? Qual foi o pai que já não escutou? Não tem nada para fazer. Aqui tem menos dessa fala, viu? Porque eu encho o saco dos meninos. O Marquinhos olha para mim e diz, não deixa os meninos em paz. Não, eu disse, deixa não quero que eles tenham tédio, não.
Eles têm que passar por isso e fazer alguma coisa de produtivo, né? Eu acho que isso é bem o nosso papel. Mas a escola tem feito muita falta, né? Isso a gente não tem como olvidar. A escola faz muita falta. Essa socialização na formação dos nossos filhos. E eu vejo assim, professora, nós precisamos de referência. Nossos pais são referência para a gente, mas os pais de muita gente, de muitas crianças, de muito adolescente, não são referência. E estar na escola, nós temos assim vários professores, né? Nós temos gestores, nós temos funcionários que passam a ser referência para esses jovens, para essas crianças, né? Hoje em dia a gente tem um modo diferente de fazer escola, né? Hoje a gente faz a escola com afetividade. E aí essa afetividade é que promove realmente essa vontade de estar na escola, de querer estudar e de querer ser um cidadão melhor, de querer construir uma sociedade melhor. Então, assim, né, você conhece o meu posicionamento, eu também sou completamente contra o homeschooling, né? Eu acho que deveria haver uma vedação expressa na Constituição Federal. A gente não pode desresponsabilizar o Estado desse dever dele, né? É um dever do Estado, assim também como é um dever da família. Eu acho que a gente deveria mudar o discurso, né? Não de regulamentar o homeschooling, porque para mim ele realmente é totalmente inviável, mas de melhorar as políticas públicas de educação para que a gente tenha mais recursos nas escolas, para que a gente tenha uma equipe multidisciplinar nas escolas. A gente luta aí, né, para a gente ter psicólogos, pelo menos nas escolas públicas ainda é uma luta, né, para a gente ter um psicólogo por escola, para dar esse suporte. Então, eu acho que o discurso tem que ser por aí. O que fazer para melhorar as escolas, né, valorizar os professores e não desresponsabilizar, que é muito fácil, né, eu desresponsabilizo o Estado, transfiro a responsabilidade toda para a família, mas a família não tem condição. Primeiro, o pai ou a mãe tem que deixar de trabalhar. Quem tem condição de criar seus filhos em casa? Então, eu acho que falhar com a educação é falhar com a política educacional, é falhar com o povo, é falhar com a nação. E é assumir a responsabilidade por essa sociedade injusta, que vai se tornar mais injusta ainda se um dia vier a ser regulamentado, né? Uma sociedade mais injusta, uma sociedade desigual, uma sociedade extremamente intolerante, que na escola a gente consegue quebrar essas amarras, esses paradigmas, né? Então, assim, eu defendo a escola pública, acredito que a escola é um espaço de formação, de instrução. A escola não só instrui, né? A escola, ela tem esse papel de instruir, mas ela também tem esse papel de educar. Ela educa junto com a família. São duas instituições que estão ali para educar de forma ampla. E hoje... Caroline, eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência na tua escola. Já ouvi tanto você falar, eu admiro demais. Tanto do ensino remoto, como hoje das experiências, né, do ensino remoto, e dos dados da tua escola, né? Eu chamo da tua, você é gestora da escola, porque eu acho tão lindo, é bom de ouvir, de ver, cria uma esperança, e a gente está tão, né, carente de ver exemplos, né, de ver casos exitosos, principalmente na educação. Eu queria que tu falasse um pouco da tua realidade. O governo do estado do Ceará, ele tem uma rede de escolas que é chamada as Escolas de Educação Profissional. E aí essas escolas de educação profissional realmente assim, é um sonho, né? Quando eu digo que é um sonho, precisa pisar na escola para você sentir a energia, né, que se cria nesses ambientes. Os jovens, eles entram no primeiro ano do ensino médio e eles concluem, né, o terceiro ano, ao mesmo tempo que eles fazem o ensino médio, eles fazem um curso técnico. Na nossa realidade, nós temos o curso técnico de edificações, eletromecânica, paisagismo, administração, logística. A gente tem uma carga horária de 10 horas por dia,
nós temos 3 refeições, nós temos professores altamente gabaritados, nossos professores não perdem para professores de escolas particulares. Então, assim, há uma dedicação, há um amor e há uma crença tão grande na escola pública que a gente consegue transformar essas realidades. Nós temos altos índices de aprovação no vestibular nas universidades públicas, né? Tudo bem que hoje existe o sistema de cotas, mas nós colocar em torno de 50% dos nossos alunos que concluem o ensino médio na universidade pública, na UFC. Isso porque nossa escola é uma escola profissional, né? Desses outros 50%, tem aqueles alunos que optam por se inserir no mercado de trabalho. Inserir no mercado, né? Sim. Na nossa realidade, por exemplo, nós temos muitos alunos que vão trabalhar na Companhia Siderúrgica do PECEM, no curso de eletromecânica, né? E aí eles optam por trabalhar e fazer uma faculdade à noite. Então, assim, realmente é encantador. O governo do estado do Ceará, ele vem aí, né, à frente de muitos estados. Isso porque ele valoriza a educação. A gente vê a postura do nosso governador, né, de cuidar das pessoas, de querer transformar a vida das pessoas. E a gente se sente muito confortável em trabalhar com o Camilo, né? A gente se sente muito orgulhoso de ser cearense e de ser professor dentro dessa política educacional. Além do mais, a gente hoje tem prédios com condições melhores, e aí, tudo isso, professora, eu penso, né, que dá dignidade ao aluno. Aquela ideia de escola pública pichada, suja, com carteira quebrada, isso não existe mais, né? Isso existia em casos pontuais. Então, hoje, o aluno da escola pública, né? Toda sala tem seu ar-condicionado, ele tem livro didático, ele tem apostila, tem professores altamente gabaritados, tem uma escola limpa. Então, isso traz dignidade. E eu acho que a gente consegue mudar essa sociedade desigual, injusta, intolerante que a gente está vivendo. Porque mesmo em época de pandemia, a gente vê aí tanta intolerância, né? Tanta hipocrisia. Sim. As pessoas ainda não pararam para pensar, para repensar seus valores. E com esse trabalho que a gente faz, a gente acredita muito que os frutos são frutos positivos, né? E eu acredito. A educação, acolher o aluno, fazer com que a educação pública, a escola pública, ela desenvolva e ela realize a sua função social, faz com que a gente consiga dar dignidade às nossas crianças, aos nossos jovens, e com isso até diminuir a criminalidade. Sim, sem dúvida. Criminalidade, né? A gente dá oportunidade aos alunos. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa. Por onde eu ando, eu faço propaganda, né? E realmente encanta, porque eu acredito muito nesse trabalho e realmente levanto a bandeira, né? E, Caroline, como está hoje o trabalho com esses professores, né? Que com certeza, com apoio, né? E vestindo a família, sentindo a parada, eu faço um paralelo com a minha escola, né? A gente que se sente muito grato por estar numa instituição de qualidade, né? No caso, eu como professora com a Unifor e você, né? Com a sua escola, eu queria que você falasse o nome da sua escola. E como é que está hoje, né? Nesse ambiente remoto, como é que foi a adesão dos alunos, como está sendo com os professores, como vocês estão fazendo? Sim, então eu trabalho na escola Professor Antônio Valmir, em Caucaia, né? Faz parte de um conjunto de 140 escolas da rede estadual de ensino. Se não me falha a memória, professor, acho que 10% da matrícula do estado, dos alunos, estão nas escolas profissionais. Hoje o estado do Ceará ele conta com 423 mil estudantes matriculados, né? Assim, é uma rede muito grande. E aí, assim, a SEDUC, nós estamos usando o Classroom, né? Uma plataforma do Google. A SEDUC está dando todo o apoio para os professores. Mas, assim, esse ensino remoto, ele nos pegou de surpresa, né? As famílias foram pegas de surpresa, os professores foram pegos de surpresa. Então, assim, se reinventar, na verdade, a gente está se reinventando nessa época de isolamento social, está sendo desafiante, mas a gente está tendo todo esse suporte da SEDUC. Eu lamento muito, né? E
E assim, lamento porque, como eu lhe disse, eu acredito muito na escola pública, acredito muito na função social da escola, mas a gente percebe que, como todos foram pegos de surpresa, a gente tem que alguns alunos levar em consideração as condições heterogêneas de acesso a recursos tecnológicos, em razão, em razão dos mais diversos perfis socioeconômicos das famílias, né? Então, a gente tem família que tem 2, 3 computadores em casa e a gente tem família que o aluno tem aquele celularzinho ruinzinho, que não dá para baixar nenhum aplicativo, ou que não tem internet. Por exemplo, eu estou com problema de internet, veja, né? Então, assim, está sendo desafiante, mas mesmo desafiante, por exemplo, a nossa escola, ela está com cerca de 96% dos alunos realizando as atividades remotas, é um número bastante significativo, né? Os professores, eles usam o Classroom, que é essa plataforma do Google. Além disso, a gente tem o recurso do Aluno Online, que é uma plataforma desenvolvida pela própria Secretaria de Educação. Nas escolas, a gente tem um projeto, professora, que é fantástico, encantador, que é o projeto Diretor de Turma. Cada turma tem um professor, que é um professor titular de uma disciplina, e aí ele é o diretor daquela turma. Então, ele cuida daquela turma, assim como se fossem seus filhos, né? E aí, assim, nesse processo de ensino remoto, o diretor de turma, junto com a coordenação escolar, faz o levantamento das atividades, encaminha para os pais, para que os pais também possam acompanhar esse processo, né? Encaminha para os pais, encaminha para os alunos, para o WhatsApp, que hoje o WhatsApp está sendo uma ferramenta, assim, que está nos ajudando bastante. Fantástico. Mas eu sempre falo muito para os meus professores, nós estamos fazendo tudo isso, mas nós vamos ter um grande desafio no retorno às atividades, porque apesar do ensino remoto ser uma modalidade da educação à distância, que permite esse acompanhamento dos pais, é um sistema também um pouco mais lento, né? Não tem tanto rigor, mas ele, assim, eu vejo que o efeito dele é limitado, né? Não sei se você percebe isso nos seus filhos. Uma coisa é sua filha e seu filho estar indo todos os dias presencialmente para a escola, tendo contato com o professor. Porque quando a gente fala em educação, o processo de ensino-aprendizagem ele é uma via de mão dupla. Não é só o professor direcionar a atividade e o aluno fazer, não. O professor direciona, o aluno faz, o professor intervém, ele constrói. Então, eu digo que esse processo de ensino remoto é limitado porque não permite essa interação, né? Essa interação tão profunda. E aí, assim, a nossa preocupação e o nosso olhar, aí nós vamos ter que ter um olhar muito cuidadoso, um olhar muito compreensivo e muito flexível no retorno dos estudantes para as escolas. E aí, isso não só na educação básica, eu acho que no nível superior também, professora. Eu fiz algumas disciplinas à distância e estou fazendo uma especialização à distância. Então, assim, a interação com o professor, ela é mais difícil. Requer do estudante muita autonomia. E a gente não pode exigir que uma disciplina, né? Disciplina, autonomia. E a gente não pode exigir de uma criança de 13 anos, de um adolescente de 15, 16, que ele tenha toda essa autonomia. Então, eu acredito que nós vamos enfrentar esse desafio, né, desse retorno, mas nós estamos muito conscientes do nosso papel enquanto educador, do nosso papel enquanto agente transformador da sociedade, né? A gente tem consciência que esse momento não foi A, nem B, nem C que deu causa, né? É um momento que o mundo inteiro está vivendo e que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, um olhar amoroso, um olhar flexível e um olhar acolhedor para os nossos alunos. Solidário, empático, acolhedor, é isso mesmo. Sim, sim. É isso. Por isso que eu tenho dito, né? E aí eu peço e falo para as outras mães nos grupos, né? Que tem esse olhar empático, né? Para o professor. Porque, de fato, a gente tem, né, acolhido os alunos de toda sorte. A gente se prontifica, né, a
transpor qualquer dificuldade. O aluno, quer dizer, vamos supor, eu tenho quase 200 alunos, né? Eu tô me comunicando pessoalmente, porque ao contrário da EAD, e aí essa é a diferença do remoto para EAD, que o remoto ele é personalizado, né? A gente continua à disposição do aluno. Isso nos nutre, nos faz bem, né? Mas é um tempo enorme que o professor está à disposição. E aí é como o marido fez ontem, quase 23 horas, 11 horas, eu respondendo o WhatsApp. Teu expediente não acabou, não? Não, realmente não acaba. E aí a gente fica entre, né, os afazeres de casa, isso é uma fala que eu estou escutando, né, reiteradamente para aquelas pessoas que estão tendo a oportunidade, porque eu acho que é uma oportunidade ímpar, né, a gente poder trabalhar, né, isso é muito importante, né, e gratificante, mas ao mesmo tempo é algo que está exigindo muito mais da gente do que entrar e sair de uma sala de aula. Sim. Então, compramos os pais hoje, né, e aos alunos a ter esse olhar empático, a ter esse sentimento solidário e saber que nós, professores, como os alunos, como os pais, estamos todos no mesmo barco. Né? Ninguém estava preparado para esse momento. Sim. Então, assim, é importante que realmente haja essa solidariedade, né, essa compreensão e o apoio, né, como você na escola está dando, né, para os professores e os professores para os alunos. Então, é uma rede do bem mesmo, é uma rede de solidariedade. Eu acho que é a grande lição que a gente, né, tem vivido hoje, nesse período, é ver a importância desse contato, né, e não ao homeschooling, como esse contato é importante, esse contato social, né, ver a importância da família é muito importante, o momento que a gente está tendo ímpar, né. A gente estava conversando recentemente que desde que dos que os meninos nasceram, eu não tive um período tão longo de convívio direto com os meus filhos, a não ser no resguardo. Como está tendo agora, né? Como está tendo agora, então. Exato, então é uma oportunidade enorme. Agora, é uma oportunidade para mim, imagina as pessoas com fome, sem emprego, com dificuldade econômica, como é que está enfrentando, como é que está essa relação familiar? E a gente vê os números da violência, estou em outro grupo que fala exatamente da violência, né, contra a mulher, da violência doméstica, esses números estão alarmantes, né? É verdade. Então, assim, é um momento muito delicado e a gente tem que ficar atento, né, a essas sutilezas, a essas especificidades desse momento, né, e abraçar, dar-nos as mãos mesmo, né, e eu acho que empatia, solidariedade, respeito, compreensão é o que nós precisamos para transpor esse momento tão difícil, né? Mais para um do que para outros, difícil para isso. Eu também sempre falo para eles, né, para os professores, para os alunos, para os pais, às vezes, que entram em contato, tem muita atividade. Às vezes não é nem porque é muita atividade, mas é porque é difícil estudar em casa. Ter essa autonomia é difícil. Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte também, porque esse tempo não vai ser reposto, né? Não sei como é que a escola particular vai trabalhar. Algumas escolas anteciparam férias, mas, por exemplo, a título de conhecimento, né? Existe uma medida provisória, a 934 de 2020. Márcia Matato, que entrou agora, também é educadora, né? Deve estar passando por esse mesmo momento, né? Do ensino remoto, na gestão aí da educação superior, pública. Dani entrando, também está na comissão de frente aí da Covid, em hospital público, mas continua, Carol. Bom, então essa medida provisória, ela vem estabelecer normas excepcionais para a duração do ano letivo nas instituições públicas, privadas e instituições de ensino superior durante esse período de pandemia. Então, assim, hoje a gente trabalha com 200 dias letivos. Então, assim, vai ser flexibilizada a quantidade de dias letivos. Não tem como a gente parar. Hoje eu contabilizei, eu acho que a gente já está com 47 dias, eu acho, de paralisação. Sim, então, desde o dia 18. Não tem como repor. Então, assim, na medida do possível, né, a gente recomenda, a gente estimula que cada um faça a sua parte, né? Tente estudar na medida do possível, vá no seu ritmo, né?
Também procuro estabelecer uma rotina de estudo, porque a gente sabe, uma rotina de estudo e uma rotina de prazer também, né? Nesse período que a gente não está podendo se deslocar. O Estado do Ceará, por exemplo, né, editou a resolução 481, o Conselho Estadual de Educação, onde ele coloca algumas regras, né, para que as escolas possam desenvolver esse ensino remoto. Então, assim, diante dessa legalidade, né, dessa medida provisória, dessa resolução, nós, professores, gestores e os alunos, nós trabalhamos muito, concordo com você, não tem hora, né? É de 6 da manhã, às vezes, até 11 horas da noite, mas que os alunos, né, eles, por mais que nós tenhamos esse olhar flexível, né, esse olhar acolhedor no retorno, mas que nesse momento procurem se dedicar, né, procurem fazer a diferença, porque é um tempo que não vai voltar. É um tempo que não vai voltar, né? É isso. E tem que correr atrás, né? Porque tempo... Sim. Tempo é dinheiro, a gente a gente trabalha, né, Carol, e aí na Unifor, como também nas escolas públicas e privadas, a gente trabalha com o intuito de concluir o ano. Então, sim, vai ser um momento onde a gente não vai atingir realmente a perfeição, mas eu não sei se os pais sentem isso já, alguns que têm crianças ou adolescentes que estão em idade mais avançada, que esses ensinos, esses conteúdos, eles se repetem, né? Então, aquele conteúdo que não ficar muito cristalizado, ele vai ser revisitado em outro momento. Então, o importante é, como você disse, é a adesão dos pais, dos alunos e dos professores. Então, eu acho que essa cooperação, a adesão, cada um fazendo a sua parte, a gente vai, né, superar todos esses obstáculos. A educação vai continuar, ela não pode parar, esse tempo não vai voltar, né? E a gente conta que esses anos vão ser, né, vão ser findados, vão ser concluídos, né? O aluno vai passar para um próximo ano, aproveite o que puder, como você muito bem falou, dentro das condições que tiver, dê o seu máximo, né? Mantendo a sanidade mental, é muito importante, como você também falou, fazendo alguma coisa que nos faça bem, né? Porque não dá para pesar mais pesado do que está, né? Não dá para tornar mais pesado do que está. Esse não é o objetivo. O objetivo da educação hoje é pelo contrário, dar uma leveza a esse momento. É um momento onde a gente sai de todo esse mundo Covid, do problema financeiro e econômico, e vai se confraternizar com os colegas, vai falar com o professor, e todas as vezes que eu tenho feito a minha aula, eu tenho feito pelo Google Meet, ao vivo, e eu tenho escutado os alunos, isso tem me feito muito bem, né, esse contato com os alunos, e acredito que também é um momento bom para eles. Então, essa troca, mesmo que virtual, né? Ele é um momento de muito gratificante, né, para o professor e para o aluno. Carol, mais alguma coisa a falar? A gente fica aqui, né, mais uma hora e 2 horas, hein? Eu queria pedir desculpa, né, e é porque você me ligou mais cedo, você viu que meu cenário estava todo ajeitadinho. Sim, estava, né, todo montado. E quero dizer, viu, para quem não conhece a Caroline, né, Pomuceno, é uma pena, porque ela é linda, tá? Professora, obrigada. Então vocês perderam de estar aqui no vídeo. A gente vai ter que fazer outra, hein, Carol? A Blaine já está aqui, ó. Outra. Dizendo, vamos fazer outra com a Carol. Vamos, com certeza. Pedir desculpa à professora Blaine, né? Me senti honrada pelo seu convite, fiquei muito feliz. Me preparei toda, mas enfim, né? A tecnologia me deixou na mão. Queria pedir desculpa aos colegas. Estou vendo que alguns alunos entraram. Acho que você viu também meus comentários, né? Só elogios à gestora e professora. Colegas também entraram, né? Então, assim, agradecer a todos que participaram. Minhas irmãs também entraram, né? Acredito que minha mãe também viu, que você conheceu minha mãe, né? Sim, com certeza. Linda como você. Assim, a família é muito importante, né, professora, nesse momento, onde a gente se sente mais fortalecido para enfrentar todos os desafios.
Então, assim, Sem pedir dúvida. desculpa pela falha técnica, mas dizer que foi um prazer, né? E que estou aqui, né? Eterna aprendiz, à disposição. Nossa. Caso precise alguma vez, eu vou tentar, né? Não, já Testar. está agendado. Atenção, quem está escutando, quem está na live, já está agendado. Vai ter outra live com a Caroline. Agora a gente vai ter o prazer de vê-la, porque ela é Ah, linda meu demais. Deus. Somos, Então a gente professor. vai querer, viu, Carol, te ver pessoalmente. A gente vai complementar lá na live do diálogo, tá? Sim, Aqui a sim, gente sim, entrou na minha, porque ultrapassou o tempo lá, né? Para quem não sim. sabe, a gente estava em outra live, que é uma programação do diálogo, né? Com criatividade, superando os obstáculos da ausência dos encontros presenciais. E a gente vai traçar mais, vai conversar mais, Caroline, nessa oportunidade, sobre as questões, né, os debates científicos, jurídicos, né, e conversar mais sobre esse assunto lá na live do diálogo. Logo mais a gente posta aí no feed, nos stories, quando é que vai ser a nossa próxima live. Tá Tá bom, certo? querida. Pois tá bom. Pois um abraço virtual para você e para todos. E até a próxima, professora. Um Gratidão por grande esse momento. abraço. Gratidão enorme, Carol, e parabéns pelo seu desempenho, sua dedicação na escola estadual Ceará. Tá Parabéns, minha bom. querida. Um grande Beijo. abraço. Beijo, Beijo, tchau. tchau. Bem, então, para encerrar, né, esse momento, agradecer a presença de todos, vários amigos queridos, Rodrigo, meu orientando de monografia, vários que participaram brilhantemente, falando, né, destacando a atuação da professora Caroline. Só dizer que ela está me chamando de professora porque eu fui professora dela na graduação, né? Mas ambas somos professoras. E ela foi uma aluna brilhante, né? Do mesmo jeito que desenvolve a sua atuação profissional com brilhantismo. Então, eu só tenho a agradecer, né? A paciência, a atenção de todos. E a nossa live vai ficar disponível aí nos destaques logo mais. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço.